Seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pombo. Hoje nós vamos conversar sobre as associações micorrízicas e nessa primeira parte nós vamos apresentar quem são essas associações, quais são os organismos envolvidos, nessas que são talvez uma das associações entre plantas e micro-organismos, uma associação benéfica, entre plantas e micro-organismos das mais importantes que existem. Bom, as associações micorrízicas são um tipo bastante especializado de associação. Trata-se de uma simbiose mutualística, é uma interação, uma associação interativa obrigatória, em que os membros das duas populações ou dos dois organismos interagem de tal forma e com grande proximidade que eles acabam formando estruturas em que você já não consegue mais identificar o que é um organismo ou o que é um outro. Então existe um alto comprometimento morfogenético para poder desenvolver esse tipo de associação. Como a gente falou, é um tipo de mutualismo, e no mutualismo os dois organismos são beneficiados. Nesse caso aqui, se a gente pudesse fazer uma separação muito simplificada, seria saber que o fungo absorve nutriente, água do solo e transloca para a planta. O fungo é muito competente em absorver água e nutrientes do solo, enquanto a planta que faz fotossíntese tem uma disponibilidade quase infinita de carboidratos, transfere esses carboidratos para o fungo conseguir suprir as suas demandas energéticas. Então, é um bom acordo para ambas as partes, por isso que se trata de uma associação mutualística. Mas é uma associação que ela não se desenvolve em qualquer ambiente e entre qualquer fungo e qualquer planta. Como existe um processo de desenvolvimento bastante orquestrado, tanto do lado do fungo quanto do lado da planta, o genótipo da planta e o genótipo do fungo são fundamentais para que essa associação funcione. E, além disso, o ambiente também interfere nesse processo e, além da gente ter uma importante contribuição do genótipo da planta e do genótipo do fungo para que a associação ocorra, o ambiente também tem que estar adequado, tem que ser um ambiente favorável para que a associação seja estabelecida. Então, se trata de uma associação mutualística que exige um alto comprometimento morfogenético dos dois parceiros, envolve muitas vezes questões de comunicação química e também a correta, o correto ambiente para que esse processo possa acontecer de maneira bem sucedida. Na verdade, esse comprometimento morfogenético da planta o estabelecimento da associação, ele é de fato bastante intricado e, ao mesmo tempo, ele faz parte do desenvolvimento das plantas. Então, quando a gente vê a história evolutiva das plantas, a característica de estabelecimento da associação micorrízica é uma característica que apareceu muito cedo, logo quando os primeiros organismos vegetais saíram do ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre. Então essa característica é uma característica ancestral, uma característica que está presente na base do desenvolvimento dos vegetais. E hoje a gente tem cerca de 80% das plantas que são micorrízicas, são mais de 80% das plantas que são micorrízicas. E o que é estimado é que as plantas hoje que não são micorrízicas, elas acabaram por perder essa capacidade ao longo do seu processo evolutivo de tão importante que é essa associação. Uma associação que é um a priori das plantas, ela é uma regra nas plantas, é uma regra nesses organismos e não uma exceção que ocorre com alguma frequência. Na verdade, não. Na verdade, é a regra nas plantas. As plantas que não são micorrízicas, na verdade, que são as exceções. E para tentar explicar um pouco de como é essa questão das micorrizas e quais são as características que definem uma associação, a gente pode verificar alguns detalhes. E por isso que eu gosto dessa tabela, porque essa tabela mostra vários tipos de micorrizas, onde a gente vê as micorrizas arbusculares, as ectomicorrizas, as ectendomicorrizas, as micorrizas arbutoides, as micorrizas monotropóides, as micorrizas helicoides e as micorrizas de orquídea. A gente está com os nomes um pouco abreviados aqui para poder caber. E dentro todos esses tipos de micorriza, tem algumas características que vão variar do fungo, da planta e da própria micorriza. Então, como característica das micorrizas, a gente vê
que existem micorrizas com hifas septadas, com células no interior das hifas, formadoras de novelos, formadoras de arbúsculos, formadoras de manto fúngico, formadoras de rede Hartig e de vesícula. Talvez você deve estar se perguntando o que são todos esses elementos, né? Já guarda esses nomes aí, são elementos, né? São estruturas celulares que vão ser formadas quando da associação da planta com o fungo. Ao mesmo tempo, o fungo ele pode ser tanto fungo de diferentes filos, né? Basídeos, ascomicetos, glomales, né? Ao mesmo tempo, a planta ela pode ser dos mais diferentes, das classificações mais diferentes, os mais diferentes tipos de plantas são capazes, né, de estabelecer associações micorrízicas, tanto gimnosperma como angiosperma, e até mesmo plantas aclorofiladas, né, plantas que têm clorofila, mas também plantas que não têm clorofila. Então, desse contexto, eu gostaria de destacar nessa aula 3 tipos, né, as micorrizas arbusculares, que elas podem ou não ter as hifas septadas, que elas podem ou não apresentar novelos, mas que elas certamente têm arbúsculo e muito possivelmente têm vesículas. Elas vão acontecer com fungos, né, do filo Glomalis, com plantas clorofiladas, né, e plantas vasculares de uma maneira geral. Nós vamos falar também das ectomicorrizas, que é um outro grupo muito conhecido, que ele pode ou não ter hifas septadas, mas que ele vai ter como estrutura característica o manto fúngico e a rede Hartig, que são as duas estruturas que definem as ectomicorrizas e vão estar presentes em plantas clorofiladas, em fungos basídeos ou asco, né, em plantas gimnospermas e angiospermas. E para demonstrar a versatilidade dessas relações, né, dessas associações, vamos comentar um pouco das micorrizas monotropóides, né, que apresentam aí o manto fúngico e a rede Hartig, e estão presentes nas plantas monotropáceas. O interessante das monotropáceas é que elas são plantas aclorofiladas. Então isso aqui já indica alguma coisa a respeito da função das micorrizas para esses organismos. E também nós vamos falar um pouco a respeito das micorrizas orquidóides, que apresentam uma característica de associação muito diferente, né? Uma associação que pode ser desde exploratória até simbiótica. Então é um tipo de associação muito diferente, muito importante. Então, vou me deter a esses 4 tipos, né? Embora a gente tenha uma riqueza de outras possibilidades de associação, lembrando que a associação micorrízica ela depende dessa associação da planta, do fungo, com o solo, né? Vamos começar das duas principais, as micorrizas arbusculares e as ectomicorrizas. Esse esquema aqui é um esquema muito famoso, em que a gente vê as micorrizas arbusculares, né? E o que caracteriza a micorriza arbuscular é justamente a presença dos arbúsculos no interior das células. Esses arbúsculos são justamente os sítios de troca entre o fungo e a planta. É aí que o fungo vai passar o nutriente e a água para a planta e a planta vai transferir, né, os compostos orgânicos de carbono para o fungo. Esses fungos eles formam eventualmente vesículas, né, que são estruturas de armazenamento, e eles produzem no solo ou dentro da raiz esporos, né, que são esporos próprios aí para a sua propagação. Então esses esporos eles são esporos produzidos de maneira assexual, mas ao mesmo tempo são esporos que possuem entre 700 e 1.200 núcleos. Né? Como a micorriza arbuscular ela é estabelecida pelos fungos, né, glomares, eles são fungos primitivos, não apresentam mitose e meiose, né? Então o que a gente observa neles é de fato um acúmulo de núcleos que vão apresentar uma característica muito diferente para esses organismos em termos genéticos. Já as ectomicorrizas elas são estabelecidas por fungos basidiomicetos ou ascomicetos, e elas vão ter como estruturas características o manto fúngico, que é a cobertura completa da raiz pelas hifas fúngicas, e a rede de Hartig, que são né, a invasão, né, e o preenchimento por meio das células fúngicas no interior das células da epiderme e do início do córtex radicular. Então, elas e é justamente a rede de Hartig que é o sítio de troca, né, de nutrientes e de elementos minerais e de carboidratos entre a planta e o fungo. Né? A reprodução
da ectomicorriza é feita por meio de reprodução assexual, por seção das hifas, né? Ou também por meio da produção dos seus cogumelos ou dos seus carpóforos, né? Então, são os dois principais tipos de micorriza. As micorrizas arbusculares, então, a gente vê aqui uma infecção, né? O esquema de uma infecção da raiz pela micorriza arbuscular, mostrando aqui os arbúsculos, mostrando também as vesículas, as hifas intrarradiculares. A gente percebe que o fungo, de fato, ele penetra no interior das células. A grande questão é que essa penetração do fungo nas células, ela se restringe à parede celular, porque a membrana plasmática da célula vegetal nunca é rompida. Ela, na verdade, envolve o arbúsculo, e o arbúsculo existe justamente para aumentar a superfície de contato com a membrana da célula vegetal e aí sim estabelecer uma rica troca de nutrientes, né? A gente vê mais de perto aí uma foto dos arbúsculos, né? Que podem ser de vários tipos. Os tipos mais conhecidos são os tipo Arum e o tipo Pares, e as vesículas também têm um papel importante em termos de armazenamento de material para os fungos. Esse tipo de micorriza, as micorrizas arbusculares, é o tipo de micorriza predominante, está presente em quase todos os organismos. Ela é a micorriza primitiva, aquela que aconteceu no começo do desenvolvimento das plantas. Então, por isso que ela está presente na maioria dos organismos das plantas que são micorrízicas. A maioria delas é micorrízica arbuscular. O outro tipo de micorriza muito conhecido são as ectomicorrizas, e a gente vê aí a rede de Hartig, o manto fúngico, né, que é o fungo cobrir completamente a raiz da planta, né, e essa característica aqui da rede Hartig do manto fúngico, também a gente vê aqui rizomorfos, né, que são cordões fúngicos extra-radiculares que servem para transportar água e nutriente a longa distância, e ela está muito presente em plantas florestais, principalmente eucaliptos, pinos, mas muitas outras plantas também são capazes de estabelecer, né, associações ectomicorrízas. Então são bastante importantes. Muitas pináceas, muitas coníferas são capazes de estabelecer esse tipo de associação, né, da mesma forma que bétula, né, e outras plantas de clima temperado são capazes de estabelecer essa associação. Então, a grande característica da ectomicorriza é que você consegue ver a olho nu, e como a gente percebe nessas fotos, a cobertura fúngica em volta da raiz até muda a espessura da raiz e a cor que a raiz assume. Então, a cor que a raiz assume, na verdade, é a cor do micélio fúngico. Se o micélio fúngico é branco, a raiz da planta assume a coloração branca. Se o micélio fúngico é preto, ela vai assumir a coloração preta. Então, a gente percebe claramente uma cobertura, né? E essa cobertura, na verdade, é o manto fúngico que a gente consegue enxergar a olho nu ou com o auxílio de uma lupa. Uma outra característica das ectomicorrizas é a possibilidade de formação dos cogumelos, né? Ou dos corpos de frutificação. E esses corpos de frutificação são nada mais nada menos do que a possibilidade desses fungos de realizarem a reprodução sexuada, tendo em vista que todo cogumelo, na verdade, é o lugar onde o fungo produz seus esporos sexuais, que são produzidos através de meiose, né? Então, a ectomicorriza tem essa característica. A gente pode ter tanto a formação de cogumelos epífitos, né, que são os que crescem acima da terra, né, de forma visível, quanto os hipógeos, né, que são cogumelos que são capazes de crescer no subsolo, né, e aí também tem o seu papel importante, né, são cogumelos que têm a característica de promover a reprodução sexuada e, com isso, a maior variabilidade genética desses organismos. Um outro tipo de associação bastante interessante, que eu vou falar rapidamente, são as associações das orquídeas. As associações das orquídeas, elas têm uma fase em que as orquídeas literalmente exploram os fungos, né, que é na fase da germinação, né, e formação dos protocórnios. A gente vê aqui nessa foto, aqui ao lado, as sementes das orquídeas, que são muito pequenas e com quase nada de reserva de carbono para poder crescer e se desenvolver numa nova planta, como a gente está vendo aqui embaixo, já nessa foto do xaxim. E o que acontece
é que na primeira etapa de formação, né, da planta de orquídea, a presença do fungo é muito importante, porque a planta vai literalmente explorar o fungo. Né? A planta vai capturar o fungo para poder obter todos os compostos de carbono que ela precisa para o seu desenvolvimento inicial, a partir, né, sendo potencializado pela associação com o fungo. Então é um processo muito interessante, né, que permite, por exemplo, né, você pensar na reinserção de espécies ameaçadas de extinção ou de espécies que possam haver algum interesse econômico, mas cujo o percentual de germinação de sementes seja muitíssimo reduzido. Né? Então, com a presença das micorrizas, com a utilização das micorrizas, isso pode ser corrigido. Ao mesmo tempo, né, em plantas de campo, né, não em plantas de orquidário que tem muito adubação disponível, mas em plantas de campo é possível, né, ou em plantas em que não se tem uma grande utilização de adubos, é possível encontrar uma grande quantidade de novelos, né? De novelos no córtex abaixo do velame ali das raízes desses fungos, das raízes dessas plantas. Né? Então a gente vê essa raiz, esse corte dessa raiz aqui embaixo, né, em que a gente percebe no córtex dessa planta uma quantidade enorme de novelos fúngicos. E esses novelos fúngicos nada mais são do que os fungos micorrízicos de orquídea, né, auxiliando agora, né, numa parceria de fato, as plantas de orquídea a se adaptarem aos seus ambientes. Então a gente percebe aqui que a gente tem dentro da associação com as orquídeas uma situação bastante particular, mas a gente percebe a importância do fungo tanto no início do seu ciclo de vida, quanto para as plantas já estabelecidas. O último tipo que eu queria mostrar era a micorriza monotropóide, ou a micorriza que está presente nas plantas monotropáceas. Essas plantas elas são completamente, como a gente pode ver na foto aí, aclorofiladas, e a associação com o fungo micorrízico é fundamental porque essa micorriza ela liga as diferentes plantas da floresta. A gente costuma dizer que a micorriza, na verdade, é a Wood Wide Web, na verdade, é a rede de ligação das florestas. Né? E, de fato, os fungos micorrízicos ligam todas as plantas da floresta. E, no caso extremo aqui, nós estamos trazendo a monotropóide, a micorriza monotropóide, em que uma planta ela é completamente aclorofilada, crescendo apenas com o carbono que recebe dos fungos micorrízicos. Esses fungos micorrízicos certamente estão associados com outras plantas na proximidade e com isso ela consegue fazer a transferência de carbono de uma planta para outra a fim de poder permitir o crescimento das monotropóides. Né? É uma associação que apresenta assim, o manto fúngico e uma rede de Hartig e estruturas específicas que auxiliam nessas trocas de nutrientes, mas também nessa troca de carbono, né, de uma planta para outra. Né? Esse processo de troca de carbono entre as plantas está bem documentado já. Né? Algum tempo atrás era uma dúvida que se existia se isso de fato acontecia. Hoje é uma certeza de que isso acontece e, né, em estudos feitos com carbono marcado, e hoje essa questão do monotropóide ela é bem conhecida e não deixa de ser um caso em que a associação micorrízica auxilia ainda mais as plantas no seu ciclo de vida. Bom, a gente viu aqui os diferentes tipos de associação micorrízica para a gente começar a entender o que é a micorriza, de onde vem, quem são os parceiros, quais os potenciais benefícios, qual é o comprometimento estrutural desses organismos. E no próximo vídeo nós vamos falar dos benefícios que oriundos da associação micorrízica, bem como alguns mecanismos de promoção do crescimento. Eu agradeço vocês que estão comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.